nosso presbítero Valdeci Costa, trazendo a santa e gloriosa mensagem da palavra de Deus. Meu presbítero, fique à vontade para pregar a palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Quero uma saudação ali para o meu pastor Geraldo Moura, pastor Neemias Melo, que é 2 pastores que nós temos agora, né? O pastor Geraldo vai continuar sendo nosso pastor, né? E o pastor Neemias, que hoje está na frente, que Deus abençoe ele, a irmã Edna, seus filhos, né? E abençoe toda a nossa igreja aqui na sede, né? Nosso grupo aí de missão, né? Que está engajado aí em levar as missões, né? Que Deus continue abençoando todo o ministério, né? E nesta manhã eu me alegro, né? Por estar aqui com os irmãos nesse programa, né? Que tem como título Verdade que Liberta, né? Esta verdade, né? Um dia ela chegou até mim, né? Alguém pregou para mim e Jesus, né? Fez a obra na minha vida e nesta manhã, né? Pode fazer na sua vida também, pode mudar, né? Porque só Jesus pode fazer essas coisas nas nossas vidas, né? Não há outro que possa, né, transformar a vida de um ser humano. Só Jesus, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, né? Então, nesta manhã, eu queria deixar aqui 3 versículos da palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, e o verso de número 14, né, que diz assim: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesta manhã abençoada, né, neste programa, né, que faz a diferença aqui nesta cidade, né, nesta rádio, nós estamos aqui para falar das maravilhas de Jesus, né, do amor de Deus, né? Estamos aqui para falar que um dia, né, a maior notícia que já teve na história da humanidade foi o dia que Jesus nasceu, né? E nasceu de uma mãe também, né? Hoje é o dia das mães, né? Maria, né, irmãos, ela, quando o anjo apareceu a ela e contou a ela o que aconteceria, a princípio ela se preocupou, mas depois ela diz: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, né? Que nesta manhã, né, as servas do Senhor que tem esta missão, né, de gerar filhos, né, de multiplicar a terra, de encher a terra, porque foi Deus que deu esta missão, né? Que Deus abençoe mais ainda, né? Que elas continuem firmes, né, nesse propósito, né, de oração, de servir a Deus, né, de levar, né, a mensagem ao povo aí desta terra. Então, nessa manhã, irmão, eu trouxe esses 3 versículos aqui para a nossa meditação. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho de Deus seja levantado, né? O que tem a ver Jesus com serpente, né, irmão? A Bíblia diz, né, irmão, que o pecado entrou no mundo pelo um homem chamado Adão, né? Mas quem enganou Adão? Né? O diabo em forma de serpente, né, irmão? E o diabo, ele lança um veneno aqui na terra, né, irmão, que contraiu toda a raça humana, né, irmão? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Não tem um ser humano sequer que não foi contaminado pelo pecado, né? A Bíblia chega a chamar o pecado de lepra, né? Como uma coisa ruim, né? Como um tipo de doença que não tem cura, né? E nós, cristãos ou crentes que já conhecemos a palavra de Deus, nós era para correr do pecado, né, irmão? Porque nós sabemos as consequências dele, os males que ele nos traz, ele nos afasta da presença de Deus. E a Bíblia ainda vai dizer que o salário é a morte, né, irmão? Está lá em Romanos 6:26, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós era para correr as léguas, né, irmão? Para não pecarmos, né? Mas a Bíblia diz, irmão, que lá no deserto, quando o povo estava lá, né, e eles pecavam, né? Eles desobedeciam a Deus, né? E Deus os castigava, né, irmão? E uma vez Deus mandou cobras venenosas no meio deles e todos estavam morrendo, né? Perecendo, picado pelas cobras. E eles corriam até Moisés, né? Que Moisés falava com Deus e Moisés intercedia pelas vidas deles, né? Então eles estavam morrendo com as cobras, né, irmão? E Moisés vai à presença de Deus e Deus diz a ele: faça uma serpente de bronze e coloque no lugar alto, e todos que for mordido ou picado por a cobra, quando vê, né, a serpente de bronze, não morrerá mais, né? Então ali Moisés foi lá e fez, né, do jeito que Deus tinha dito, né, e falou para eles, e eles não morreram mais mordidos pelas cobras. Engraçado, irmão, um detalhe sobre o Antigo Testamento, né, sobre aquela época, que quando o povo desobedecia, muitos deles eram punidos na hora, né? Deus exterminava, morriam na hora. Hoje nós estamos no tempo da graça, né, irmão? O tempo da graça, irmão, é o tempo melhor que tem, porque hoje nós temos tempo para se arrepender, né, irmão?
Louvado seja Deus. Alguém diz assim, não, tem tanta injustiça no mundo, Deus não vai corrigir. Tenha calma, vai haver, mas no momento não. Deus está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem, né, irmão? Naquela época às vezes não tinha, né, irmão? Quando eles pecavam, Deus mandava algo, né, para exterminar eles ali, né? Mas ali, né, irmão, as cobras, né, picava o povo e eles corriam até aquela serpente. Então, a serpente ficou no lugar alto, onde eles podiam ver, né? E aí aqui o versículo diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho de Deus seja levantado. Ou seja, Jesus foi erguido ali naquela cruz, né, irmão? No meio de 2 ladrões, né? E a Bíblia diz que quem olhar para Jesus, irmão, será salvo, né? Louvado seja Deus. E nesta manhã, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, é que você foi cometido por esse veneno, né? Que foi lançado ali pela serpente, pelo diabo, mas que tem remédio, né? O remédio é Jesus, né? E este programa, o objetivo dele é levar essa palavra ao seu coração, para que você saia, você não seja mais contaminado, ou seja, você vá até Jesus, que ele vai lhe libertar, vai lhe abençoar, né, irmão? Vai tirar algo, né, que entrou em você por intermédio ali do inimigo das nossas almas, que só o sangue de Jesus tem este poder, né, irmão, para nos libertar, para nos limpar, para nos deixar puro. E nessa manhã, né, você pode, né, fazer este compromisso com Deus, né? Sair das garras do pecado, do inimigo, e ter uma vida, né, irmão, livre na presença de Deus, para glorificar a Deus, para exaltar Ele. É o que nós estamos fazendo nesta manhã, né, irmão? O pecado, irmão, ele nos causa muitos males, né, irmão? Só tem um algo, né, irmão, que pode neutralizar o poder de Deus na nossa vida, é o pecado, né, irmão? A Bíblia diz com muita clareza que as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar, os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Mas quando pecamos, há um impedimento, ou seja, Deus não olha mais para nós, né? E a Bíblia diz lá em João 9:31 que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Deus, esse ele ouve. Então, não deixe que o pecado lhe destrua, não deixe que o pecado lhe tire da presença de Deus, não. Confesse ele o quanto antes e faça de novo uma nova aliança com Deus, porque todos nós, né, nós perdemos este contato com Deus quando pecamos, né? Mas quando nos arrependemos, quando confessamos nossos pecados a Ele, Ele se volta para nós e nos abençoa. Então, ali a figura de uma serpente de bronze, ela livrava o povo de Israel daquela época, o povo de Deus, da morte, né? E hoje, né, nós temos Jesus, né, que veio, a Bíblia diz que Ele se fez maldição por nós, né, irmão? Ele foi ali para o madeiro, e todos que iam pregado no madeiro eram amaldiçoados, né? Então ele se fez maldição por nós, porque ele não tinha pecado, né? Mas ele se fez maldito ali na cruz por nós, para nos dar o direito de vida eterna. E hoje nós usufruímos deste direito, nós glorificamos a Deus. Nada nos prende mais, não somos presos a vício, a coisas alguma deste mundo, não. Nós somos livres hoje para glorificar a Deus, porque nós fomos, louvado seja Deus, tirado o veneno que um dia foi colocado ali no mundo, né? Louvado seja Deus, né? Ali por Adão e Eva nós vemos que entrou o pecado no mundo, mas por Jesus Cristo, né, o Salvador do mundo, Ele quer dar vida eterna a todos os nós. Então nesta manhã, diz aqui ainda a palavra, né, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Uma tal maneira essa que os estudiosos, as pessoas que pesquisam, não podem esquadrinhar ou medir o tamanho desse amor de Deus para com o ser humano. E nesta manhã Ele está querendo abençoar a tua vida, mas enquanto tu estiver em pecado, enquanto tu não confessar Jesus, Deus não vai agir na tua vida, porque a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia diz que há uma separação entre o homem e Deus quando o homem está neste pecado. Então nesta manhã, a nossa oração é que você confesse o seu pecado a Jesus, né? Volte à comunhão com Deus, né? Refaça esta aliança com Deus nesta manhã, né? Não deixe que o pecado, né, te deixe escurecido diante de Deus, ou deixe a tua face diante de Deus, não. Nesta manhã faça de novo, né, irmão? Nós sabemos, irmão, que todas as crianças, a Bíblia diz que são de Deus e todas elas têm o direito de salvação. Mas quando tu cresce, tu perde esta aliança com Deus, né, irmão? Porque tu conhece o pecado, mas quando você se arrepende do seu pecado, você volta à comunhão com Ele. Então nesta manhã abençoada, faça essa confissão, né? Irmão Raimundo, a palavra de Deus diz, né, irmão? Eu vou dizer aqui, dá esmola ou dá ajuda, né? Não dá festa no céu, né, irmão? Ajudar os outros, né? Ou qualquer outro tipo de coisa. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, né, irmão? Você vê a importância que é, que quando uma pessoa reconhece que é um pecador e que só tem um que pode libertar ele desse pecado, é Jesus, né, irmão? Então a festa dos anjos lá no céu, né, irmão? Louvado seja Deus. Quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, ali naquela planície, havia muita água, ele veio Jesus vindo de longe, né? Vai dizer lá em João 1:39,
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E é esse que nós te apresentamos nesta manhã. Não tem vida plena, não tem vida de alegria se tiver em pecado, não. Confesse o teu pecado nesta manhã, volte-se para Deus, porque o primeiro passo para uma vida abençoada é confessar Jesus como Salvador. Daí em diante as portas vão se abrir, daí em diante vai ter libertação. Paulo, ele escrevendo lá em Atos dos Apóstolos 3,19, ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos para que seja cancelado os vossos pecados e venha tempos de refrigério pela presença de Deus. Tu quer uma vida renovada, tu quer uma vida abençoada? Confessa os teus pecados ao Senhor, porque enquanto não confessar, tu vai tropeçar, tu vai andar, as coisas parecem, tem uma hora que parece que estão normal, parece que vão dar certo, mas não vai. Enquanto tu não confessar Jesus, enquanto não tirar esse veneno, algo que o inimigo colocou, que só o sangue de Jesus que purifica vai tirar, vai te limpar, não tem vida plena e não tem salvação, né? Então, se o homem continuar em pecado, irmão, o que é que a Bíblia diz? Vai morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, esse programa, né, Verdade que Liberta, te oferece, né, irmão, de graça, porque Jesus que pagou o preço, né, por nós, para tu vir aceitar Jesus como teu Salvador e ter uma vida abençoada na presença de Deus, de luta sim, mas de vitórias, né? E o bom é o final, porque a Bíblia diz, né, que um dia nós vamos encontrar com o Senhor, louvado seja Deus, e vamos viver eternamente com Ele, né? Então, irmão, pela serpente ali, o inimigo das nossas almas, que enganou Eva e Adão, entrou o pecado, mas por Jesus veio a salvação a todos os homens. Mas é preciso que o homem queira, né? É preciso que o homem tome decisão, porque se ele não tomar, né, irmãos, ele não vai ter salvação, né? Então, a Bíblia diz que Jesus bate a porta, ele está chamando, mas é preciso você dizer que queira, né? A salvação, né, irmão, ela é individual, né? A pessoa tem que tomar essa decisão. É uma decisão que eu não posso tomar por você, você não pode tomar por mim. Nós podemos congregar coletivamente, né? Mas a decisão de aceitar Jesus, a salvação, ela é individual. É uma decisão só sua de querer ou não querer o presente de Deus para a sua vida, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque o pecado, irmão, ele mata, né? O pecado, ele destrói, né, irmão? Nós vemos, irmão, que no tempo de Davi pecou ali com Betseba, e nós vemos que Deus perdoou ele, mas as consequências do pecado na casa dele foi trágica, irmão. Nós vemos ali que um dos filhos dele vai violentar uma irmã, né, minha irmã. Depois outro filho faz um banquete e mata o irmão dele, né? Então ali as consequências foram trágicas, né, irmão? E todo pecado, ele traz uma consequência. Então, quando nós pecamos, nós que já somos crentes, somos remidos, lavados no sangue de Jesus, quando o Espírito Santo, né, ele nos toca, nós temos que confessar imediatamente, né? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado a Jesus, ele vai crescer, ele vai ter restauração, ele vai ser abençoado. Mas aquele que encoberta os seus pecados, vem secar até os ossos, né? Então, nesta manhã, faça esta confissão, né? Dê festa no céu nesta manhã, né? Não queira mais, né, esse veneno que o inimigo espalhou ali no mundo e que contaminou a todos, né, irmão? E continua contaminando, né? Porque as pessoas correm, né, para o pecado, né? Mas a Bíblia diz, né, irmão, que nós corremos para Deus, né, irmão? Paulo, ele vai escrever lá no capítulo 12 do Romano, verso 1, né, irmão? Rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E não vos conformei com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Para quê? Para que experimentei qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus para vossas vidas, né? Então hoje, né, irmão, nós se oferecemos a Deus, não mais o pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nossos corpos, né? Nós se oferecemos a Deus, né, para servir a Ele, para fazer a obra dele. Antes não, nossos pés corriam para outras coisas, né? Nossa mente, tudo era para o pecado, mas hoje tudo é para a honra e para a glória de Deus. Então nesta manhã abençoada, né, meu querido e amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, né? Pense nisso, né? Você é um pecador, né? Você precisa de um Salvador. Você precisa de arrependimento, né? Então corra a Jesus enquanto é tempo, né? Porque o amanhã não nos pertence, né? Louvado seja Deus. Então se essa confissão puder ser agora, puder ser hoje, né, irmão? Faça, louvado seja Deus. Porque nós vemos, né, irmão, o ladrão ali da cruz que está com Jesus. Jesus garantiu que ele tem salvação, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Louvado seja Deus. Às vezes a gente prega para as pessoas, não, hoje não. Será que você vai ter outra oportunidade, né? Nós não podemos garantir, né? O momento é agora, né? Então,
Nós sabemos, né, que o escritor aqui, João, ele faz essa comparação, né, lá com Moisés, quando levantou a serpente no deserto, né, e ele diz que quem olhar para Jesus será salvo, né. Mas olhar para Jesus, né, irmão, não é só olhar, né, a figura de Jesus, até porque nós não sabemos nem como é a figura dele, né. Alguns pintam de um jeito, outros de outro. Nós podemos sentir, né, a presença dele, isso sim, né, mas não podemos saber. Mas você pode olhar, você olhar para Jesus, você olhar para a palavra, né, irmão? Porque João vai dizer no capítulo 1, verso 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vivimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Então, você tem que olhar para a palavra, viver a palavra, né, irmão? Obedecer esta palavra, fazendo assim você está olhando para Jesus, né? Lá, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer também, né, irmão, que tem uma corrida que está proposta para nós, que nós só temos como vencer se nós olharmos para Jesus, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos vencer todos os obstáculos, né? Nós vemos também, irmão, que Pedro, quando ele vai andar ali sobre as águas, que Jesus disse, vem Pedro, anda sobre as águas, né? Pedro, ele anda, né, irmão? Acontece ali um milagre, ele sai pisando por cima das águas, né, irmão? Porque ele estava com o olhar fixo em Jesus. Mas quando ele tira o olhar de Jesus, ele começa a afundar. Quando ele começa a olhar para um lado e outro, para a direita e para a esquerda, ele começa a afundar. Então ele tira o olhar de Jesus. E nesta manhã, não tire o olhar de Jesus. Não tire o olhar da palavra, não. Continue firme, né, irmão? Olhando para Jesus, e você vai vencer todos os obstáculos. Louvado seja Deus. E um dia você vai ser coroado, um dia você vai ser abençoado, você se encontrar com o Senhor lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então João andou ali, Pedro, aliás, mas Pedro foi afundando quando ele tira o olhar de Jesus. Mas antes que ele afunde, ele disse, Senhor, socorre-me. E Jesus estende a mão para ele, né? Eu não sei como é que está a tua vida espiritual nesta manhã. Mas se tu está nessas condições, né, irmão? Se tu vai afundando, né, irmão? Porque tu deixou de olhar para Jesus, volte o teu olhar para Jesus nesta manhã, né? Peça socorro a Ele, Ele vai te socorrer, Ele vai te colocar de pé novamente, e tu vai ser uma bênção de Deus, porque Jesus pode essas coisas, né? Eu, irmão Raimundo aqui, a irmã, nós somos limitados, né? Nós não podemos fazer muita coisa por você, mas podemos te levar esta palavra, porque somos instrumentos usados por Deus. Mas Jesus pode fazer tudo na tua vida, né? Então, nesta manhã, continue olhando para Ele. Não arrede o seu olhar para coisa alguma, não. Olhe para Jesus, porque sendo assim, tu vai ser salvo, tu e a tua casa, né? Louvado seja Deus. Nesta manhã eu já agradeço essa oportunidade. Rogo as orações dos irmãos por mim, por a minha casa, por onde eu congrego, como fico também no dever de orar pelos irmãos. Mas se você quer dar festa no céu nesta manhã, se arrependa do seu pecado, né, irmão? Tome esse remédio contra o pecado, que é o sangue de Jesus, e tu vai ser uma bênção. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.